Caro Alec, se você não destruiu essa carta no momento em que identificou a letra no envelope, é sinal que a curiosidade é até mais forte do que o ódio, ou que o seu ódio necessita de combustível novo. Agora você empalidece, comprimindo suas mandíbulas de lobo até os lábios desaparecerem e joga-se sobre essas linhas para descobrir o que quero de você, o que ouso querer de você, depois de 7 anos de absoluto silêncio entre nós. Eu li A Caixa Preta. O livro A Caixa Preta foi escrito por Amos Oz e publicado em Israel em 1986. Esse é um romance epistolar. Toda a narrativa é construída e desenvolvida a partir de cartas e telegramas que os personagens trocam entre si. E dentre esses personagens, 3 são os principais, a Ilana, o Gideon e o Somo. A Ilana ela foi casada com o Gideon no passado e atualmente ela é casada com o Somo. A primeira carta do romance é dela, ela escreve para o Gideon, para o ex-marido, pedindo ajuda para procurar o filho do casal que está desaparecido. E a partir daí nós vamos ter muitas e muitas cartas revelando o passado desses personagens, todas as mentiras e agressões que desestruturaram essa família. Em um primeiro momento, esse parece ser o tema da Caixa Preta, relações familiares, jogos de poder, de manipulação, e tudo isso é muito bem construído. Mas a grande graça do livro, pelo menos na minha opinião, é que esse é um romance essencialmente político. Cada personagem representa um segmento da sociedade israelense, uma ideologia. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, focando principalmente nos 2 personagens masculinos, o Gideon e o Somo. O Gideon é um judeu askenazita. Que diabos é um judeu askenazita? No contexto de Israel, os askenazitas eram os judeus ou descendentes de judeus que vieram da Alemanha ou da Europa Oriental, fugindo das perseguições antissemitas que aconteceram por lá no final do século XIX e início do século XX. Por exemplo, os pogroms na Rússia ou o nazismo na Alemanha. Os askenazitas basicamente se tornam o núcleo fundador de Israel. Lembrando, o Estado de Israel é criado em 1947. E como os askenazitas eram europeus, o modelo social e político adotado nesse novo país, essencialmente, era um modelo eurocêntrico. Eles eram muito entusiastas da modernidade, do secularismo e, claro, eram muito influenciados por teóricos do marxismo. Pois é, por incrível que pareça, quem mandava naquele momento naquela sociedade era a esquerda israelense. Só que Israel recebeu um outro tipo de imigrante, além dos judeus askenazitas. Eram os judeus sefaraditas. Eles vinham do norte da África, do Oriente Médio, de países de maioria árabe, tinham uma língua, costumes, comportamentos diferentes, até mesmo a cor da pele era outra. Eles eram judeus, mas não eram judeus europeus. E na sociedade israelense, eles vão sofrer muito preconceito. Eles eram considerados inferiores quando comparados aos judeus europeus. Então, eles vão se tornar pedreiros, porteiros, auxiliares de limpeza, mesmo tendo outras qualificações, mesmo tendo outras profissões nos seus países de origem. Então, os askenazitas eram a elite, enquanto os sefaraditas eram os indivíduos marginalizados. E como os askenazitas se alinhavam à esquerda no espectro político, os sefaraditas naturalmente se alinharam à oposição, ou seja, à direita. Então nós tínhamos esses 2 polos, né? Os askenazitas, judeus europeus, alinhados à esquerda no espectro político, e os sefaraditas, judeus de países de maioria árabe, alinhados à direita no espectro político. Os sefaraditas, né, esses judeus de países árabes, eles eram minoria na população. Só que tinha um detalhe, eles tinham taxas de natalidade mais elevadas do que os askenazitas. E no final da década de 70, eles já eram a maioria da população. E é assim que em 1977, eles elegem o seu primeiro candidato, um candidato de direita. Foi a primeira vez que um candidato de direita venceu uma eleição em Israel e a direita permanece no poder até hoje. Voltando ao romance A Caixa Preta, o Gideon, ex-marido da Ilana, é um judeu askenazita. Ele é filho de um pioneiro europeu, é um intelectual bem-sucedido e um herói de guerra. O Somo, por sua vez, é um judeu sefaradita. Ele é negro, vindo da Argélia, na África, ocupa profissões de pouco prestígio e vive em um bairro periférico.
O Gideon, que é simpatizante da esquerda, está morrendo, enquanto o Somo, de direita, vai se tornando cada vez mais poderoso com o decorrer da história. Então o romance mostra muito bem isso, esse declínio da esquerda e a ascensão da direita no Estado de Israel. O que muda com a ascensão da direita em Israel é papo para um outro vídeo, mas, resumidamente, a religião vai se tornando cada vez mais importante, ela vai interferindo cada vez mais em assuntos de Estado. Por exemplo, durante o Shabá, que é aquele período entre o anoitecer de sexta-feira e o anoitecer de sábado, não circula transporte público em Israel. Outro exemplo, não se pode comercializar no país carne de porco, porque isso não é permitido pela lei religiosa judaica. E tem também a questão expansionista. A direita militante nacionalista sonha com a reconquista da Grande Israel. A Grande Israel seria o território ocupado por Israel no auge do período bíblico, na época do rei Davi. E esse sonho da Grande Israel justifica várias guerras e ocupações de territórios que não estavam previstos originalmente na fundação do país. A Caixa Preta é um romance brilhante porque ele se passa em 1976, um ano antes, portanto, da virada política em Israel. E ele vai mostrar muito bem esse embate ideológico, e a consequente derrota de um dos lados. Você não precisa saber de nada disso para ler esse romance, então vai ler sem medo. Mas se você gostar de pesquisar, ler sobre o contexto histórico de um romance, tem muita coisa para ler. Assim, Israel é um assunto inesgotável. Eu gostei muito desse livro. O Amos Oz é um autor bem conhecido aqui no Brasil. Ele é o autor de língua hebraica mais vendido por aqui, faleceu há pouco tempo. Então imagino que várias pessoas já tenham lido ou esse livro ou alguma outra obra dele. Me contem como é que foi. Eu quero muito ler mais livros do Amos Oz, então eu aceito recomendações. Grande beijo para todo mundo e até a próxima.